Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Saúdo também os nossos irmãos internautas com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, meus irmãos, pela manhã, tivemos aqui um culto tremendamente abençoado, foi culto de Santa Ceia, onde Deus falou poderosamente aos nossos corações. Houve um mover de Deus, conforme já foi dito aqui, um mover de Deus com muita intensidade e que com certeza alcançou muitas pessoas lá fora, através das redes sociais, onde Deus, Ele moveu o nosso coração, moveu tudo aquilo que nós tínhamos para nos doarmos com melhor, no nosso melhor para o Senhor. E com certeza Deus também terá uma palavra para os nossos corações nesta noite. Como vocês podem constatar, o nosso pastor presidente hoje não se encontra aqui agora pela noite, mas ele está em um outro trabalho aqui na nação portuguesa a fazer a obra do Senhor, porque se faz necessário e urgente o nosso pastor estar sempre a acompanhar outros trabalhos, está bem, meus queridos? Então, e você que também nos visita pela primeira vez, sinta-se à vontade, faça desta casa a vossa casa. Esta é a casa de Deus e com certeza Deus, em um curto espaço de tempo, colocará no teu coração, quando vier 1, 2, 3 vezes, já fazer parte deste ministério, porque, como você pode ver, o Senhor e o Espírito Santo, desde o princípio do culto até o final, sempre Deus, Ele fala aos nossos corações e fala à nossa alma, com o intuito de nos trazer para mais perto dele. Meus queridos, abram as vossas Bíblias, hoje será uma palavra mais sucinta. Abram as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 7, de 1 ao 2, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2, e depois 2 Samuel 6, 10 ao 11. Livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 ao 2. São 2 homens, nós iremos falar sobre 2 homens distintos. Quem abriu, diga amém. Então, os homens de Kiriat Jearim, cidade de Jearim, vieram para levar a arca do Senhor. E eles a conduziram para a casa de Aminadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca de Yahweh. Desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Kiriat Jearim, um longo tempo se passou. Foram 20 anos, e todo o povo de Israel clamava e buscava o Senhor por meio de súplicas. Agora, meus queridos, mais à frente, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10 e 11. Provavelmente a minha Bíblia poderá não ter a mesma interpretação que a vossa, ou seja, a interpretação será a mesma, mas a leitura será diferente, um pouco diferente. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10 e 11, quem abrir, diga amém. Amém. Por esse motivo, ele desistiu de levar a arca do Senhor direito para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gat. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Até aqui, irmãos. Meus queridos e amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos fala de 2 homens com vidas completamente distintas. Fala-nos em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 ao 2, de um homem chamado Aminadab, que teve a arca em sua casa durante cerca de
20 anos. E mais à frente, em 2 Samuel, capítulo 6, 10 a 11, fala-nos de um homem que quando Davi, o rei Davi, ele intentou levar a arca para Jerusalém, para fazer de Jerusalém a capital política e religiosa daquela nação, que aquele homem, Obed-Edom, teve a arca por cerca de 3 meses. E em 3 meses Deus abençoou poderosamente a sua vida e abençoou poderosamente a sua casa, conforme nós podemos ler na Sagrada Escritura a palavra do Senhor. A Arca da Aliança, como todos nós sabemos, ela deveria estar em uma tenda, ela deveria estar no lugar santíssimo. E a Arca da Aliança, como todos vocês sabem, ela era como que um retângulo, e ela era feita de madeira, da melhor madeira, e ela era forrada de ouro, tanto por dentro como por fora. E por cima daquele retângulo, ela tinha um propiciatório, e esse propiciatório, ele era completamente feito de ouro, era como que era a tampa daquela Arca da Aliança. E por cima do propiciatório ela tinha 2 querubins, um de um lado da tampa, outro do outro, virado com as suas asas umas para os outros, uma para a outra. E tinha os anjos, os querubins, eles olhavam para dentro daquela Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela era a representação máxima de Deus na terra. Era o símbolo de Deus na terra. Era como se Deus estivesse ali naquele lugar. E de facto, no Antigo Testamento, a manifestação do poder do Senhor, ele se manifestava a partir daquele lugar. Era como se a Arca da Aliança fosse o trono de Deus. A Arca da Aliança também tinha, dentro dela, tinha as tábuas da lei, ela tinha a vara de Arão e tinha também o maná com um pote de ouro que representava a provisão de Deus enquanto o seu povo esteve no deserto. As tábuas da lei representavam os 10 mandamentos de Deus, ou seja, era a própria lei de Deus que se estava ali naquele lugar. E a vara de Arão, o símbolo, governo e o poder. Meus queridos, a arca era assim o símbolo máximo. Era como se Deus, em um lugar tão pequeno, estivesse ali para atender ao povo, para atender aos desejos do povo, para atender ao amor do próprio povo. Mas como nós sabemos, irmãos, está descrito aqui no livro de 1 Samuel, a arca, ela já não se encontrava no tabernáculo, ela já não se faziam os rituais aos quais nós já tanto aprendemos, onde só aquela arca estaria no lugar santíssimo e só quem iria ali àquele lugar seria o sumo sacerdote. E uma vez por ano seria feita a expiação dos pecados de todo o Israel. Ou seja, uma vez por ano, todo o povo que tivesse pecado levaria animais puros para que os sacerdotes os pudessem sacrificar. E o sangue daqueles animais, através do sumo sacerdote, seria aspergido sobre a arca e os pecados do povo seriam levados diante de Deus. E Deus perdoaria dessa forma o pecado daquele povo que era um povo escolhido, o povo de Israel. Mas neste tempo, irmãos, a arca já não se encontrava dentro do tabernáculo e nós podemos ver que agora a arca da aliança, ela estava na casa de um homem chamado Aminadab. E este homem era um levita da casa do Senhor. E nós podemos ver que a arca, ela esteve durante 20 anos, irmãos, naquele lugar, na sua casa, e nada, diz a Bíblia, como se nada acontecesse. Mas o povo, ele clamava por algo diferente. Nós sabemos, irmãos, que a arca estava ali naquele lugar porque ela fora levada
porque houve em tempos a necessidade de colocar ali naquele lugar. Porque nós sabemos que a história anterior, ela nos leva a dois homens, dois sacerdotes, que levaram a arca para a frente de batalha, para lutar contra os sírios, para lutar contra um povo que estava a tentar destruir a Israel. E eles levam a arca não como forma de adoração, não como forma de adorar ao nosso Deus, mas eles levam a arca para a frente de batalha como se de um amuleto se tratasse. E diz a própria Bíblia que naquele momento aqueles dois sacerdotes, eles caem por terra na frente de batalha, derrotados pelo inimigo, e 30.000 homens, eles acabam por perecer, eles acabam por morrer também ali naquele lugar, naquela batalha. Então aquela arca, ela acaba por ser levada pelos inimigos para as suas terras, para o lugar onde eles faziam culto a outros deuses. E diz a própria Bíblia que durante 7 meses aqueles homens, eles caminhavam com a arca de um lado para o outro, porque a arca da aliança, ela estava a transportar para o povo sírio, estava a transportar muito males, muitas enfermidades, muitas úlceras que estavam a acontecer diante do inimigo de Deus. Então aquele povo durante 7 meses caminhou, mas começou a ver que a arca, ela tinha uma representação diferente. Ela representava o próprio Deus, ela representava o próprio poder do Senhor, e eles começaram a pensar e a empreender levar novamente a arca para Israel, e acabaram por levá-la, irmão, acabaram por levar. Mas diz a própria Bíblia, quando eles chegaram também a Israel, o povo de uma determinada cidade olha para dentro da arca, mesmo sabendo que estavam a desobedecer, e 50.000 daquela cidade acabam por perecer. Então que eles levam agora a arca para a casa de Aminadab, levam para a casa daquele homem, porque viram que aquela arca, ela só estava a transportar mal para aqueles que a tocavam, mas não se aperceberam que a arca, ela não estava a ser respeitada. A arca que representava Deus não estava a ser amado. O próprio Deus, o Deus de Israel, ele não estava a ser amado convenientemente, ele não estava a ser adorado. O povo adorava a outros deuses, o povo, ele caminhava por caminhos diferentes daqueles que o Senhor queria que ele andasse. É então que eles colocam agora na casa daquele homem, como se colocassem a arca, para como se esquecesse ali naquele lugar. Mas diz a própria Bíblia, irmãos, que a arca que estava ali na casa de Aminadab, eles começam a se esquecer. A ideia em ter a arca na sua casa tornou-se rotina, não lhe dando valor. O próprio Aminadab e os seus filhos agora acabam por colocar ali a arca, tendo a arca na sua casa, acabam por achar que a arca era como se fosse uma rotina. Olhar para a arca era como se fosse rotineiro para eles, era como se fosse algo normal. Eles não buscavam, não atendiam à voz do Senhor, não queriam saber daquilo que se tinha passado no passado de Israel, e tentar trazer para eles a presença do Senhor. É então que nós vimos, irmãos, que aqueles homens, eles acabaram por santificar Eleazar, seu filho de Aminadab, para que guardassem a arca. Durante aproximadamente 20 anos, a arca da aliança esteve ali na casa de Aminadab e nada aconteceu. Oh, meus queridos, olhar para a arca tornou-se rotineiro. Para muitos, olhar para a palavra de Deus, que se encontra à nossa frente todos os dias, que é a palavra de Deus, que é a presença do Senhor, que transporta a presença do Senhor para nós, muitas das vezes começa a se tornar rotineiro. É como se
para muitos nada significasse a sua palavra. Para muitos ter a Bíblia na sua casa, em cima de uma estante, em cima de um armário, é como se tornasse rotineiro, é como se nada acontecesse, é como se fosse algo banal. Mas digo-vos uma coisa, irmãos, olhar para a palavra do Senhor, sentir a presença de Deus, tentar atrair a presença do Senhor, é algo diferente de si, é algo que deve ser honrado, é algo de maravilhoso. Aminadab se habituou à arca, Aminadab se esqueceu o que representava a arca, Aminadab não valorizava a arca. Muitos se esqueceram do que é a palavra do Senhor. Muitos se esqueceram de valorizar a arca, que é a palavra de Deus. Muitos irmãos se esquecem de valorizar a palavra do Senhor. Ainda hoje pela manhã foi pregada a palavra de Mical, que não adorava, que não amava, que não adorava ao Senhor na devida maneira. Assim estava Aminadab e os seus filhos. Eles começaram a olhar para a arca como se aquilo fosse tudo normal. Não é normal, irmãos. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nada do que está aqui dentro escrito é normal, porque tudo foi escrito pela palavra de Deus. Tudo foi escrito, irmãos, impulsionado ao coração dos profetas, impulsionado ao coração dos homens, para que eles viessem a escolher, a escrever esta palavra, a redigir esta palavra para os nossos corações, para que nada fosse normal nas nossas vidas, para que tudo aquilo que nós achamos normal, ele fosse transformado, e para que nós também viéssemos a elevar o nosso pensamento para Deus e a adorá-lo da forma que ele gosta de ser adorado. Olhar para a arca, irmãos, olhar para a palavra, não pode ser feito de uma forma banal, de uma forma disciplinte. Nós temos que olhar para a sua palavra, olhar para a arca de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, Santo de Israel. Olhar para a arca, irmãos, é olhar de uma forma diferente. Olhar para a sua palavra deve ser olhada de uma forma diferente. Aminadab não atraiu a presença do Senhor, irmãos. Aminadab sabia que o povo tinha sido derrotado. Aminadab sabia que o povo tinha deixado de adorar a Deus. Aminadab sabia que o povo tinha sido derrotado porque usou a arca como um amuleto. Aminadab sabia que aquele povo deixara de amar ao Senhor, deixara de buscar a Deus, deixara de buscar a sua presença. Aminadab, ele se esqueceu que quando a arca chegou dentro da sua casa, a primeira coisa que ele deveria fazer era reverenciar a Deus, era adorar a Deus, era clamar pela sua presença, era buscar mais de Deus. Irmãos, temos que buscar mais a Deus, com mais intensidade. Temos de buscar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Temos que buscar a Deus com zelo, com amor. Era o que este homem deveria ter feito, este levita da casa de Deus, que conhecia bem a sua palavra, e os seus filhos, eles deveriam buscar com mais intensidade. Aminadab, meus irmãos, precisava com urgência de adorar a Deus. A arca estava na casa e ela deveria alegrar aquela casa, irmãos. Ela deveria alegrar aquela casa com amor, com intensidade, irmãos. Quantas das vezes nós temos a própria arca, temos a própria palavra, nos esquecendo de buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus é amar ao Senhor, é buscá-lo com a intensidade que Deus, Ele deseja para os nossos corações, para que almas elas venham a ficar contritas diante da palavra de Deus, elas venham a se entregar ao Senhor, para que almas elas venham a buscar com zelo, com amor, com dedicação, para que almas elas venham a ter respeito pelo próprio Deus. Nestes últimos
últimos tempos, irmãos, é necessário buscar a palavra do Senhor com mais intensidade, é buscar a presença do Senhor com maior intensidade, com mais zelo, irmãos. Não basta muitas das vezes nos ajoelharmos de qualquer maneira, ajoelhar a Deus e derramar lágrimas para o Senhor, buscar Ele com intensidade e com zelo e dizer: Senhor, nós te amamos. Orar não é só estar ali 30 minutos ou 1 hora ou 2, quem sabe, a clamar palavras vãs, é falar para Deus e dizer: Senhor, mostra-me o caminho como eu te devo adorar, mostra-me o caminho como me devo santificar. Olhar para a arca é buscar mais do Senhor. Olhar para a arca, irmãos, é buscar a sua presença, como este ministério Ele tanto nos tem ensinado, irmãos. Olhar para a arca, buscar a sua presença. Aminadab deveria buscar a presença do Senhor. Porque é que durante 20 anos nada aconteceu ali naquele lugar? Porque é que muitos são servos de Deus 10, 20 anos e nada muda, irmãos? A casa está na mesma, os móveis são os mesmos 20, 30 anos, os buracos das paredes são os mesmos, mas a intimidade, irmãos, a intimidade que nós devemos ter tem que ser diferente. Buscar a Deus, buscar a sua presença, irmãos, é mudar alguma coisa na nossa vida, é mudar a nossa própria índole, o nosso próprio caráter para buscar ao Senhor. Irmãos, vir à casa de Deus não é sinônimo que nós o amamos verdadeiramente. Vir à casa de Deus é um dos princípios que nós devemos ter como obediência para com Deus. Vir à casa de Deus é um todo, é vir não por obrigação, mas por amor, para estar em comunhão com os irmãos, para ouvir o louvor, ouvir a palavra do Senhor. Mas é um todo, irmãos, é buscar a presença do Senhor no culto, é buscar a presença do Senhor na rua, é buscar a presença no nosso trabalho, é buscar a presença onde quer que nós estejamos. Buscar a presença do Senhor é nos entregarmos por completo, é rasgarmos tudo o que temos dentro de nós e jogarmos para a rua aquilo que não presta e entregarmos o nosso corpo como sacrifício vivo para Deus, entregarmos o nosso corpo como santuário para o próprio Senhor. Buscar a presença do Senhor, irmãos, é nos entregarmos em um todo, é nos despejarmos conforme as nossas missionárias elas terão que fazer. Buscar a presença do Senhor é elas deixarem tudo para trás conforme elas falaram e se entregarem a Deus sem saber aquilo que irá lhes acontecer. Buscar a presença do Senhor é amar ao Senhor sobre todas as coisas. Buscar a presença do Senhor, irmãos, é amarmos a Deus com intensidade tal que nada nos fará temer para pregar a palavra do Senhor. Buscar a presença do Senhor é pregar nas ruas, nas vielas, sem medo e fazer algo diferente para Deus. Para Aminadab, cuidar da arca foi como se lhe trouxessem um problema e transportassem para a sua casa uma carga demasiado pesada. Quando ele olhava para a arca, irmãos, ele via algo diferente. Ele olhava para a arca e pensava-se no passado o que tinha acontecido com a arca. Afinal, Ofni e Finéias, eles tinham morrido a transportar a arca. 30 mil soldados tinham morrido, mas eles não sabiam que Ofni e Finéias, Aminadab não se lembrava que Ofni e Finéias não obedeciam a Deus. Eles viam também que aqueles homens, quando eles pegaram na arca, o inimigo, ele tomou na arca, os filisteus,
começaram a sofrer tumores. Ele se lembrava, Aminadab se lembrava de tudo aquilo que tinha acontecido com a arca. E quando os filisteus eles chegam e devolvem a arca a Israel, 50.000 israelitas eles morrem. Aminadab devia ter na sua mente: se tudo aquilo aconteceu, por que é que eu vou adorar a arca? Se aconteceu era porque aquelas pessoas eram ímpias, era porque aquelas pessoas não adoravam ao Senhor, é porque aquelas pessoas não queriam mudar a sua vida, é porque aquelas pessoas não se queriam transformar, é porque aquelas pessoas olhavam para a arca e viam a arca de qualquer maneira. Olhar para a arca de qualquer maneira, de facto, ela transporta a morte para a nossa vida. Mas se você olhar para a arca com zelo e com amor, Deus vai transportar alegria para a tua vida, Deus vai transportar conforto para a tua vida, Deus vai transportar vitória para a tua vida. Porque olhar para a arca é a mesma coisa de hoje olhar para a palavra do Senhor, e com certeza ela vai transformar a tua vida. Para muitos irmãos, nos dias de hoje, conforme Aminadab ele fazia, é olhar para a arca como um peso. É você muitas vezes ter um ministério, irmãos, e nós não valorizarmos o ministério que nos deram. É nós olharmos para o ministério e acharmos que aquele ministério está a ser pesado em nossas vidas. Quantos desistiram dos seus ministérios porque acharam que aquele ministério era pesado demais para ele? Quantos desistiram de ser levitas? Quantos desistiram de pregar? Quantos desistiram de fazer o ídolo do Senhor porque acharam que aquilo era custoso demais? Olhavam para o companheiro, achavam que a luta do companheiro era mais fácil e acabavam por desistir. Mas saibam de uma coisa, o próprio Jesus disse: se a mim me perseguiram, sabem que primeiro do que a vós me perseguiram a mim. A luta é, de facto, muitas das vezes é pesada, sim, é doloroso, sim, custa, mas Deus ele vai à frente da tua batalha. Aminadab ele com certeza achou que aquele cargo dele, só porque a arca estava na sua casa, era difícil. Não fez nada, irmãos. Não buscou a presença, não clamou por Deus, não transformou a sua vida, não transformou a vida dos seus filhos, não transformou a vida de Israel, buscando a arca, mesmo ele sendo levita, porque achava-se pequeno. Não, ele não queria de facto obedecer a Deus, ele não queria de facto cumprir o ídolo do Senhor, ele não queria de facto fazer a obra do Todo-Poderoso. Irmãos, a arca é de Deus, o Senhor só está a confiar na tua mão. O ministério é de Deus, mas o resultado do ministério que te foi confiado, só tu podes decidir. A arca é de Deus, o Senhor só está a confiar na tua mão. A arca, irmãos, a palavra que é pregada, que é ministrada no microfone ou na rua sem microfone, ela sempre é de Deus e sempre será de Deus. Ele só confia a sua palavra para que nós possamos incentivar outros a vir para um caminho certo, a vir para um caminho onde só assim poderá alcançar a santidade. O ministério, irmãos, é dele, é de Deus. Foi Deus que dá o ministério, foi Deus que deu o ministério a Aminadab, mas o resultado do ministério que Deus lhe deu, só Aminadab ele poderia decidir. O ministério que Deus te entregou, só tu podes decidir o futuro daquilo que Deus te deu. Só tu podes ser persistente. Só através da tua persistência Deus irá decidir se merecemos ou não as bênçãos da parte do Senhor. Porque Deus sempre entrega, irmãos, uns mais, outros menos. Deus sempre entrega algo nas nossas mãos para que nós venhamos a fazer para o Senhor. Às vezes achamos que é pouco, mas esse pouco, ele se transformar
transformará em uma multidão. Às vezes achamos que é pesado, mas esse peso é um fardo leve, porque Deus não te carrega, não te sobrecarrega aquilo que tu não consegues carregar. Ele só te dá na tua medida certa. Muitas vezes é um teste para a nossa vida, muitas vezes é um teste para o nosso ministério, para saber se Ele vai colocar mais ou menos na nossa mão, para saber se Ele vai colocar a multidão que de facto tu clamas. Clamamos, irmãos. Muitos clamam, mas clamam da boca para fora. Mas muitos clamam, conforme aqui há pouco foi falado, que Deus dá honra ao pequeno e o transforma em grande. Muitas das vezes aqueles que estão lá atrás, que não sabem o nome, que não sabem o seu passado, que não sabem o que sofreram, são esses que efetivamente Deus vai transportar para receber ministérios, para que venham a fazer a obra do Senhor com mais intensidade, com mais amor, com mais zelo. Quando você não faz aquilo que Deus te entregou na tua mão, Deus retira e entrega de facto ao pequenino, para que o pequenino ele possa fazer a sua obra com amor e com zelo. A muitos falta coragem, irmãos. A muitos de nós nos falta coragem para cumprir a palavra do Senhor. Pregar no púlpito, eu sempre digo, é fácil. Fazer o que os missionários estão a fazer e o que muitos missionários nos ministérios estão a fazer, isso sim é algo digno da parte do Senhor. Isso sim é vitória para a palavra de Deus. Isso sim é transportar a palavra com zelo, com amor, fazer mudança em locais onde a palavra do Senhor, ela de facto é necessária. Mas agora nós olhamos para Aminadab, que tudo isso ele se deixou desleixar, tudo isso ele deixou transportar para si, e não quis fazer nada para Deus, não quis se dedicar à palavra, não se quis dedicar à arca, não quis fazer com que aquela arca ela transportasse vitória, não só para si, mas transportasse vitória para o povo de Israel, para o povo escolhido da parte do Senhor. Nós olhamos para Aminadab, irmãos, e quase que podemos subentender que foi um homem que durante 20 anos, mesmo tendo a arca perto de si, mesmo tendo a palavra do Senhor, foi um homem que sempre foi derrotado. Não derrotado por armas de homens, mas derrotado pelas suas próprias ações, derrotado pelo seu próprio entendimento, derrotado pelo seu próprio pensamento, porque ele sabia o que era a palavra, ele conhecia a palavra. Muitos conhecem a palavra e se derrotam a eles mesmos. Conhecem a palavra, mas não têm coragem de levantar a mão. Conhecem a palavra, mas não têm coragem de se reconciliar com Jesus. Conhecem a palavra, mas querem ficar amargurados 10, 20, 30 anos. Saiba de uma coisa, se você conhecer a palavra e você precisar aceitar a Jesus, você tem que levantar a sua mão. Sabe porquê? Porque se não levantar, se não reconhecer a Jesus como o único Filho de Deus, com certeza daqui a 20 anos você se sentirá como Aminadab, derrotado, angustiado, desprezado. Daqui a 20 anos, irmãos, você terá um passado que de facto ninguém pode apagar, mas um passado que é esquecido, um passado que não será falado, um passado que não terá uma história de vitória. Para você ter uma história de vitória, quando você tiver a arca à sua frente, agarra a arca, agarra a palavra, faça a obra do Senhor. Obed-edom, diz a palavra do Senhor, que Davi empreende levar a arca para Jerusalém. E que agora vão transportar a arca da casa de Aminadab para Jerusalém.
Mas quando Davi empreende transportar a arca com um exército ao seu derredor, eles não transportaram a arca como convinha ao Senhor. Não transportaram a arca com respeito. Transportaram-na como os filisteus eles fizeram. Em cima de um carro novo, puxada por bois. A arca da aliança, ela devia ser levada em ombros pelos levitas às suas costas. A arca da aliança era o Senhor. A arca da aliança deveria ser transportada pelos levitas com temor, com tremor, às suas costas. O trono de Deus, irmãos, ele está assente sobre um firmamento. E esse firmamento, ele tem querubins por baixo. A arca que estava na terra, ela deveria ser transportada em ombros com os levitas como se fossem os querubins. Homens santos que transportavam o santo dos santos às suas costas. Mas naquele momento Davi, ou não se lembrando ou se esquecendo, ele vai buscar através de um carro. E quando vão a transportar aquele carro, Uzá, o filho de Aminadab, quando a carroça ela vai a tombar e a arca como que vai a cair, Uzá coloca a sua mão e imediatamente sofre uma ruptura, morte. Davi se entristece no seu coração. Uma multidão estava à volta de Davi. Uma multidão estava na esperança de levar agora a arca para Jerusalém, para que pudesse adorar através daquela arca, pudessem adorar ali naquele lugar. Seria um lugar santo ali, escolhido por Deus, seria o altar de Deus na terra em Jerusalém. E Davi se entristece. E agora, quando ele se entristece, qual foi a primeira casa que colocaram a arca? Casa de Obed-edom. Talvez muitos irmãos, eles já não desejem a arca. Talvez muitos já não respeitem a arca. E provavelmente essa arca, ela vai bater à tua porta. Quem sabe essa arca, essa palavra, ela vai bater à tua porta e vai dizer: posso deixar aqui a arca da aliança, posso deixar aqui a minha palavra, posso deixar aqui a palavra do Senhor, irmãos. Você tem que abrir a arca e fazer como Obed-edom ele fez. Quando ele recebe a arca com carinho. Quando ele recebe a arca com amor. Quando ele recebe a arca com zelo, irmãos. Com certeza, Obed-edom, quando olhou para a arca, quando olhou para a palavra do Senhor, ele viu ali uma grande oportunidade de zelar pela sua palavra. Quando essa palavra vier ter consigo, irmão, aproveite-a no seu coração e na sua alma e zele como Obed-edom ele fez pela palavra do Senhor. Quando Obed-edom viu aquela arca entrar pela sua casa, todos os dias quando acordava, com certeza se prostrava diante da arca e dizia: Senhor, obrigado pela oportunidade de transportares a arca para a minha casa. Obrigado pela oportunidade de transportares a tua palavra para dentro de mim, Senhor, para dentro da minha casa. Palavra, a presença do Senhor, ela é uma oportunidade que nós devemos aproveitar-se, irmãos. É uma oportunidade quando ela chega perto de nós, quando o Senhor Espírito Santo, por muitas vezes, Ele derrama a sua Shekinah, a sua glória. Devemos aproveitar ao máximo aquele momento, porque é algo que Deus nos está a dar, é algo que Deus nos está a presentear com a sua palavra, irmão. Aminadab, ele respeitou a arca. Aminadab, ele se entregou para Deus. Aminadab, ele cuidou da arca. Ele limpava a arca. Ele desejava que a arca já não saísse mais daquele lugar. Ele desejava que a arca já não saísse ali da sua casa. Que você possa desejar o que Obed-edom ele desejava. Que a arca, que a palavra do Senhor,
ela não saia mais de dentro de si. Que a palavra do Senhor, ela crie raízes dentro de si, ao ponto de nunca mais ela sair. Ao ponto de como se a arca, a palavra, ela estivesse plantada como que à beira de um ribeiro que floresce e dá frutos. Irmãos, a arca do Senhor, a palavra do Senhor, é tudo aquilo que nós devemos desejar para a nossa vida. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome do Senhor Jesus. Obed-Edom, a obediência e o respeito a Deus que ele tinha para o Senhor define uma ação de submissão para com Deus. Quando você ama a palavra de Deus, irmãos, você está a ser submisso a Deus. Algo vai ser transformado, irmão. A palavra, ela transporta para nós sempre alegria. A palavra, ela transporta sempre para nós vitória. A palavra, irmãos, do Senhor, ela muda histórias que estão aqui dentro. Quando você recebe a palavra do Senhor, com certeza a sua vida não poderá ser mais da mesma forma. A palavra de Deus, irmãos, ela transforma o nosso íntimo, o nosso caráter. Ela nos molda, ela nos muda. Nunca mais alguém poderá ser igual antes de aceitar a palavra do Senhor. O nosso caráter, a nossa índole, nunca mais será o mesmo, porque Deus muda os nossos atos, Deus muda a nossa história. Mas muitos não acreditam nisso, como Aminadab, e não cuidaram da arca. Comece a cuidar da arca, comece a cuidar da palavra, e com certeza Deus irá transformar a tua vida, irmãos.